Bom, pessoal, então vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Técnicas em TCC, que é Resposta e Avaliação dos Pensamentos Intrusivos. Os pensamentos intrusivos, diferente dos pensamentos automáticos, são pensamentos característicos de alguns transtornos. Os pensamentos automáticos são as nossas percepções do dia a dia, não necessariamente têm relação com o transtorno, tá? Já os intrusivos têm relação com transtornos. E aí eu vou falar sobre 4 transtornos deles: TOC, TAG, TEPT e esquizofrenia. Vou falar como que os pensamentos intrusivos se manifestam em cada um desses transtornos. No TOC, os pensamentos intrusivos são como ações. Então, um pensamento exige uma ação. É como se exigisse uma mediação. Eu preciso fazer alguma coisa com esse pensamento que eu tive. Por exemplo, se alguém me chama para ir comer num lugar, na rua, e aí eu sou uma pessoa com TOC, eu tenho um pensamento de que nesse lugar as coisas estão contaminadas. Se eu comer, eu vou adoecer. Esse pensamento precisa de uma ação. Qual é a minha ação? Eu preciso verificar nesse lugar como é feita a comida, por exemplo. Para ter certeza, eu preciso me averiguar e certificar de que aquela comida está sendo feita com higiene e que eu não vou ser contaminada e não vou pegar uma doença. Então, não é só um pensamento. Esse pensamento exige uma ação. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Do contrário, eu não vou conseguir comer, vou me esquivar. Então, no TOC, o pensamento exige uma ação. Já no TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, os pensamentos são como uma realidade provável, não necessariamente é algo concreto. É uma realidade provável, pode acontecer ou não. E aí, o que eu faço geralmente no TAG? Se eu tenho TAG, vou me esquivar. Um exemplo. Se eu tenho uma viagem de carro para fazer, eu tenho um pensamento de que vai ser muito perigoso na estrada, pode acontecer um acidente. Uma possibilidade. Só que no TAG, isso se torna muito intenso. Então, qual é geralmente o comportamento? Vou me esquivar, porque eu não tenho certeza. E no TAG, os indivíduos buscam por asseguramento, por certeza de que aquela previsão que ele teve vai acontecer ou não. Preciso agir também sobre essa previsão, sobre esse pensamento. Mas a ação é muito mais provável que seja uma esquiva. Não vou viajar, porque se eu viajar vai acontecer algo terrível comigo. Então, não vou fazer. Diferente do TOC, que eu preciso me assegurar. Então, eu vou lá procurar certeza de que aquilo não vai me fazer mal, para eu conseguir fazer. Tudo bem até aqui? Ou está muito rápido? Tá ótimo. Já no TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, os pensamentos são como imagens ou lembranças ou sensações. Então, como funciona em relação a algo que aconteceu no passado? Esses pensamentos, né? A pessoa fica muito presa a esse passado, a um trauma que aconteceu no passado, que desenvolveu esse TEPT, né? O estresse pós-traumático. E aí, como são os pensamentos? Se eu tenho uma sensação, eu penso que algo é um gatilho para mim, se assemelha com aquilo que eu vivenciei no passado. É uma sensação, ou se algo me faz lembrar do que aconteceu. Qual geralmente é o comportamento? Estado de alerta. A qualquer momento isso vai acontecer novamente. Então, a pessoa começa a se preparar para aquilo, começa a sofrer com aquilo. Né? E aí, muitas vezes, pessoas com estresse pós-traumático acordam de madrugada, assustados, né? À espreita, esperando que algo vai acontecer, que aquela cena vai se repetir. Então, os pensamentos são muito voltados ao que aconteceu no passado, porém são muito presentes, né? Porque a pessoa tem um gatilho que faz trazer a lembrança ou a sensação, e aquilo é como se fosse a realidade do presente também, e não só algo que aconteceu e ficou lá no passado. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, vamos seguir. Agora, na esquizofrenia, como são os pensamentos intrusivos na esquizofrenia? O pensamento ele é experimentado como uma realidade, tá? Não só como um pensamento. É uma realidade. No delírio, por exemplo, se a pessoa tem, por exemplo, pensa que um familiar dela específico está perseguindo ela. Aquilo se torna real.
realmente aquela pessoa está me perseguindo. A pessoa começa a buscar evidências ou até criar evidências de que a pessoa está perseguindo. E aí, a pessoa precisa resolver alguma coisa com aquela... Precisa resolver aquela situação, né? Ou ir lá e bater de frente com a pessoa, ou se esquivar, mas aquele pensamento é real. Aquela pessoa está me perseguindo, né? Então, isso se torna algo concreto para a pessoa na esquizofrenia, esses pensamentos intrusivos. Tirando a esquizofrenia, né, no toque e no TAG e no TEPT, a pessoa tem consciência desses pensamentos, né? Ela percebe esses pensamentos. Então, não é algo assim inconsciente, ela sabe que ela está tendo aqueles pensamentos, né? Diferente dos pensamentos automáticos, que às vezes a gente não percebe que está tendo um pensamento que é uma distorção, né? Que foi só um pensamento distorcido por conta de algo que aconteceu aqui. Então, os pensamentos intrusivos a pessoa percebe, e aquilo já é um sinal de alerta para ela, muitas vezes. Ponto em comum, tá? Dos pensamentos intrusivos nesses transtornos. As pessoas, os indivíduos com esses transtornos, validam muito os pensamentos, dão muita importância aos pensamentos, e não entendem que esses pensamentos são só um pensamento. E é aqui que a psicoterapia entra. Rosália, Oi? Como a gente tem alunos do primeiro período e que não participaram do grupo no semestre passado, explica o que é pensamento automático para poder ficar claro para esse pessoal. Uhum. Então, os pensamentos automáticos, gente, são as nossas percepções, né, do que a gente vivencia no dia a dia, do que acontece com a gente. São as nossas percepções. Não necessariamente está ligado a transtornos. São só pensamentos automáticos. A gente pode perceber que eles estão acontecendo ou não. Que eles são uma distorção ou não. Os pensamentos automáticos, a gente usa muito a estratégia de questioná-los na TCC. Questionar, buscar veracidade e tudo mais. Já os pensamentos intrusivos são característicos de transtornos. São vários transtornos, como 4 deles que eu trouxe aqui para vocês: TOC, TAG, TEPT e esquizofrenia. Tá? Então, os intrusivos são característicos de transtornos, os automáticos não. Os automáticos a gente vivencia no nosso dia a dia. Ficou claro? Ficou? Ok. Teria como dar um exemplo de pensamento automático? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem toque, por exemplo, em relação à saúde, em relação à limpeza, mas eu também posso pensar que eu posso desconfiar que aquele alimento que eu vou comer na rua não tem uma procedência tão legal assim. Ok, posso pensar sobre isso. Qual é a minha ação? Geralmente eu vou comer. Isso não vai ser tão intenso, né? Eu vou pensar, mas isso vai passar. Tive essa percepção daquele lugar. Mas isso não vai me levar, por exemplo, ter que averiguar que aquilo é verdade ou que se eu comer eu vou adoecer. Sabe? Eu só tive o pensamento de que pode ser que isso aqui não seja feito com tanta higiene. Mas ok, vou comer. Um pensamento automático, uma percepção que eu tive do lugar. Ficou claro, Ana Beatriz? Sim. Ok, então falei dos pontos em comuns entre eles, né? Que nesses transtornos os pensamentos são levados muito a sério e não só como mais um pensamento, dos vários que a gente tem ao longo do dia. E aí eu quero trazer 4 técnicas que o livro traz. Tem mais, mas eu vou deixar para vocês ficarem curiosos e estudarem mais depois. A primeira técnica, diferente, como eu falei, diferente dos pensamentos automáticos ou distorções cognitivas, que a gente vai muitas vezes questionar o pensamento, buscar o custo-benefício daquele pensamento, o quanto ele é real ou não, quais evidências eu tenho de que ele é real ou não. Nesses pensamentos intrusivos, a gente não usa muito questionamento, tá? A gente vai usar mais, por exemplo, a técnica do desapego consciente. Por quê? Se a gente usar o questionamento, a gente vai prender ainda mais o paciente naquele pensamento que ele já está preso. Então, o paciente, com
algum desses transtornos que têm pensamentos intrusivos, eles dão muita atenção já para esse paciente. Eles passam muito tempo pensando sobre esses pensamentos. Se a gente levar eles a questionar, buscar tudo isso que eu falei, eles vão ficar ainda mais presos. E a probabilidade deles acharem evidências que comprovam esse pensamento pode ser muito maior. Então, aí vai ser efeito rebote, né? Ao invés da gente resolver, a gente vai piorar o problema. Então, nesses transtornos, principalmente, a gente vai usar técnicas de desapego, desfusão desse pensamento, descredibilizar esse pensamento. Tá? Por exemplo, na técnica do desapego consciente, a gente não vai engajar mais esse pensamento, dar mais atenção. Vamos ensinar o paciente apenas a perceber que esse pensamento ocorreu. Então, pensei que posso ter um acidente se eu for viajar de carro agora. Né? E aí vai ser trágico, tudo aquilo que geralmente quem tem TAG faz. Um pensamento. Um pensamento não precisa, nesses transtornos, pensamentos vão acontecer, é realidade. Pensamento é só um pensamento, é isso que a gente vai ensinar, tá? Distinguir. Pensamento não é real. A gente pode pensar várias coisas. Eu posso pensar que eu vou ganhar na Mega Sena amanhã. Não vai acontecer, gente. Então é só um pensamento, tá? Então a gente vai distinguir pensamento de realidade. Quer falar, Vinícius? Não, eu ia só falar ainda mais se não jogar, né? Não tem como ganhar se não jogar. Não vai acontecer, gente. Muita gente pensa em ganhar na Mega Sena, mas não joga, né? Então é impossível ganhar sem jogar. Mas aí pensa se eu tivesse um transtorno, né? E eu acreditasse mesmo nesse pensamento, começasse a me preparar que amanhã eu vou ganhar. Eu vou ganhar na Mega Sena amanhã, acreditando em algo irreal. Então, ok, pensamento, realidade diferente, tá? Outra coisa. Então, ok, nessa técnica de desapego consciente, eu vou ensinar para o meu paciente que pensamento é pensamento, e ensiná-lo a perceber esse pensamento sem dar importância. Pensei que posso sofrer um acidente, é um pensamento. Não vou dar importância para isso, não vou dar ibope para esse pensamento, porque se eu der, esse pensamento vai crescer e vai me fazer evitar de viajar. Então, pensei, pode ser que não aconteça. Pode ser muito mais provável que não aconteça, né? Porque quantas vezes eu já viajei e não aconteceu. Então, é isso. Próxima técnica, balão de pensamentos. Aqui você vai levar o seu paciente a um exemplo. Você vai realmente falar para ele, imagina que você está segurando um balão, né? Seu balão tem uma cordinha, ele está aqui voando, você está segurando. O balão é o pensamento. E aí você está dançando com esse balão, com esse pensamento, percebendo que ele está ali e você está aceitando que ele está ali. Você tem a oportunidade de soltar essa cordinha e deixar esse pensamento aí. Que é também como eu gosto de usar o exemplo de peixinhos nadando, para um lado e para o outro. Sem prender. Você pode deixar ele ir. Ele veio, você pode deixar ele ir. Então, balão de pensamentos. Você pode tentar segurar esse balão ou deixar voar. Tá? Esse realmente é o nome da técnica. Aí tem a outra, que é a desfusão de pensamento, que é o separar pensamento de ação, que eu também já falei. O indivíduo acredita que porque ele pensou, ele precisa agir. Pensamento, ação. Está fundido. Se eu pensei, eu preciso agir. Então, a gente vai desfundir isso. Não é porque eu pensei que eu preciso resolver esse pensamento. Por exemplo, indivíduos que têm um pensamento de que podem fazer algo muito terrível com alguém. Eu tenho pensamentos muito ruins. Eu já ouvi muito isso na clínica. Eu tenho pensamentos muito ruins. As pessoas não imaginam que eu tenho esses pensamentos. Eu tenho o pensamento de que eu sou capaz de fazer algo muito ruim com alguém. O que essa pessoa acredita? Que ela precisa agir, porque ela pensou, ela vai fazer. Então, se eu pensei que eu vou fazer, eu vou mesmo fazer. E aí a pessoa fica buscando asseguramento, né? Ou se esquivando de se envolver com algumas pessoas, porque ela pensa que pode realmente fazer aquilo. E aí, de novo, esse é só um pensamento. Não quer dizer que você vai agir porque você pensou isso. Então, você vai difundir pensamento, ação. E aí, eu quero trazer um exemplo de um caso que eu peguei, um caso que foi bastante difícil para mim, de uma adolescente que ela foi abusada sexualmente na infância e pela parceira da mãe dela, né, um indivíduo
uma figura feminina abusou sexualmente dessa minha paciente na infância. E ok, ela teve ali um quadro de estresse pós-traumático, mas o que aconteceu depois, ainda na infância? Ela começou a reproduzir os comportamentos que ela sofreu. Então, ela começou a aliciar outras crianças, né? Independente da idade, se era bebê, se era criança. Naquela época, ela não percebia que ela fazia aquilo, porque que ela fazia, ela não entendia porque ela fazia aquilo. Ela só sabe que fazia. E aí, hoje, na adolescência, ela se esquiva de ter contato com criança, porque ela acredita que se ela tiver contato com criança, ela vai aliciar. E ela tem um temor terrível sobre isso. Ela não quer fazer isso, né? Ela se arrepende, ela se culpa, enfim. E aí ela se esquiva, porque ela acredita que se ela tiver contato, ela vai fazer. Aqui entra muito essa técnica da desfusão, pensamento e ação. Ela tem esses pensamentos frequentes que atormentam hoje o dia a dia dela, sim, por conta do passado. No passado ela fez, e ela tem muito medo de fazer isso hoje de novo. Só que hoje ela reconhece, ela entendeu, né, a história dela, por que que ela fez aquilo, como ela aprendeu aquilo, por que que ela reproduziu. E hoje ela tem poder de decidir se esse pensamento vai se tornar ação ou não. Então, hoje ela tem controle sobre as ações dela, que na infância ela não tinha, porque ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Hoje ela tem. Tá? Então, ao invés do trabalho ter sido ficar questionando, fulano, você vai fazer isso, mas... Entende? Você vai tirar o foco daquele paciente daqueles pensamentos e diferenciar a ação de pensamento. Você pensa isso, não quer dizer que você vai fazer. E aí, uma das estratégias, depois, né, de muito trabalho de desfundir esses pensamentos, fazer o desapego consciente, a gente fez a exposição gradual. Eu trabalhei com essa paciente a exposição gradual a essas situações com criança, para ela entender que não é porque ela pensou que ela ia realmente fazer. E deu certo. E a próxima técnica é perguntar se esse pensamento é relevante, e é apenas esse questionamento. Esse pensamento é realmente muito importante? É relevante? O problema não é você pensar, o problema é você acreditar que é relevante. Aí isso dá importância para o pensamento. Pensar não significa fazer, pensamento é só um pensamento. Resumindo. É isso o conteúdo, pessoal. Alguma dúvida? Querem me perguntar mais alguma coisa? Tem mais técnicas no livro. Por exemplo... Essa questão que você trouxe aí agora me lembrou um exemplo que a gente teve em sala de aula no sétimo período. A gente estava falando sobre a questão da pedofilia. E foi até o Wesley que trouxe para a gente essa questão de que existem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que têm o pensamento, que têm o desejo, né, mas que não executa. Uhum. Então, essa pessoa, enquanto ela não executa, ela não é pedófila. Sim. Mas ela tem dentro de si o pensamento, a vontade, o desejo, mas ela não coloca para fora. Uhum. E aí, a gente conversando sobre isso, é uma situação tanto delicada, né? Porque a gente fica inseguro naquela incerteza se vai ou não acontecer, né? Uhum. E muitas vezes essas pessoas se culpam muito, porque as que não se culpam têm uma tendência maior de executar esse pensamento, né? Porque não tem uma consciência, talvez, que aquilo seja realmente errado, que ela não pode fazer aquilo, né? Talvez se deliciem com esses pensamentos, ok. Mas as que não se culpam muito. Então, é um sofrimento muito grande. Eu saber que eu penso isso. Como assim eu penso isso? Isso é muito errado. Mas aí, algumas coisas a gente pode, dependendo do caso, tentar normalizar. Nem todo mundo é 100% bom. Nem todo mundo é 100% puro. Claro que em algum momento a gente vai pensar uma besteira. Pensar algo sobre alguém, fazer um julgamento. Isso vai acontecer. É interessante que a gente se policie para isso, para que isso não se torne um problema, claro. Mas isso vai acontecer em algum momento, gente. Não adianta a gente tentar idealizar uma perfeição de pensamento, uma perfeição emocional, que isso não vai acontecer.
Então, dependendo do caso, a gente pode usar esse exemplo com o paciente, né? Se isso não for incitar ainda mais a criar pensamentos, né? A gente pode usar esse exemplo. Nem todo mundo é 100% bom, tá? Não, você não é a única pessoa que tem pensamentos ruins. E também usar o que você acabou de falar, né? A pessoa ela não é ruim se ela não praticou, né? Igual você citou da sua paciente, né? Quando você faz a exposição gradual com ela, ela tem que ter ciência de que ela vai se aproximar de crianças, mas o importante é que ela não vai fazer, ela não vai aliciar. Então, Uhum. se ela tem contato, se ela tem convivência, se ela tem participação com criança, mas ela não pratica, não coloca em prática aquele pensamento, aquele aliciamento, então ela não é uma pessoa má. Uhum. Mas ainda seguindo esse exemplo dessa minha paciente, teve alguns momentos em que na exposição, claro, isso é natural, iria acontecer, ela não aliciou mesmo, em nenhum momento ela aliciou, mas ela pensou no momento, né? Teve as sensações, só que ela não fez, mas só isso já causa um grande constrangimento, uma grande culpa para ela, só o fato de ter pensado naquele momento. E aí, para concluir esse raciocínio, vou falar sobre mais uma técnica, que é dar boas-vindas ao visitante. Qual é o visitante? O pensamento. Olhar para o pensamento como um visitante, alguém que vem e vai, faz uma visita. Então, esses pensamentos, nesse caso que eu atendi, por exemplo, pensamentos visitantes, né? Eles vêm fazer uma visita, você não precisa fazer nada sobre eles. Entende que eles vão te visitar e depois vão embora. Não precisam de uma ação, são só visitantes, pensamentos visitantes que vão ocorrer. Ok? É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem algum exemplo? Tem alguma coisa que não ficou claro? Tem até a técnica Acalme-se que a gente usa quando a pessoa tem crise de ansiedade e tudo mais. Até usei com uma paciente, que aí ela tem as tarefinhas, né? E a primeira a tarefa é aceitar aquela emoção, aquela ansiedade como uma visita desconfortável. Uhum. É chato chegar uma pessoa na nossa casa sem a gente estar preparado para recebê-la. É muito chato, é desconfortável, mas a gente recebe e sabe que ela vai embora, que a gente vai poder seguir a vida normalmente. Isso, isso. E naquele momento da visita, por exemplo, a gente não vai falar, não, fulano, vai embora porque eu não estava preparada para te receber. Essa seria a ação do pensamento. Não, a gente só vai aceitar que ela vai ficar por um tempo e depois vai embora. Mais alguma curiosidade? Então, essa foi a minha participação, pessoal, para esse capítulo. Vinícius, quer falar alguma coisa, finalizar? Assim, essas técnicas que você traz para a gente são técnicas muito interessantes, porque principalmente a questão da prática, né? Esses exemplos de casos que você traz para a gente são muito satisfatórios. Por exemplo, essa questão da técnica mesmo da dissociação, que Uhum. você falou, eu posso até utilizá-la, apesar de eu estar num estágio específico da Gestalt esse semestre, Uhum. mas é uma técnica que a gente pode utilizar, por exemplo, no caso da minha paciente. Ela tem fugiu a palavra aqui que eu queria falar. Ela tem uma história de vida muito complicada. E a história de vida dela trouxe uma ansiedade muito grande, que até, inclusive, suspeito eu dela estar com TAG. E ela se culpabiliza muito pelas atitudes da mãe. Uhum. Então, a gente vai ter que desassociar esse pensamento de que ela é responsável pela mãe, porque ela não é. Uhum. Sim. Então, às vezes, ela deixa de viver a vida dela. Por exemplo, eu não posso comprar uma moto, ter uma moto boa, porque minha mãe não tem. Se eu tiver, isso vai me machucar, vai me causar sofrimento.
Ah, eu não posso fazer uma viagem, curtir um restaurante, porque minha mãe não está. Não faz. Mas isso é uma previsão que ela tem, que a mãe dela vai se sentir assim, ou a mãe dela realmente se sente assim quando ela faz? Não, é previsão. Porque o que acontece? A mãe não trabalha, não tem vontade de trabalhar, já é, sim, já tem seus 40 e poucos anos, ainda mora com a mãe, depende da mãe, ela não quer saber de arrumar um serviço, não quer saber de trabalhar, é da cama para o sofá, do sofá para a cama, e a minha paciente, ela se sente culpada pelas atitudes da mãe, porque a minha paciente, ela trabalha, ela corre atrás, ela faz faculdade, então, tipo assim, ela queria que a mãe refletisse o que ela é. E quando ela olha para a mãe e vê que a mãe é totalmente diferente dela, ela se culpa por isso. E Então ela se culpa por trabalhar demais, ela se culpa por ser responsável, ela se culpa por ter comida boa em casa, por ter uma moto boa, por poder fazer viagens, enquanto a mãe está em casa deitada no sofá sem querer trabalhar, sem nada, passando por dificuldades, você entendeu? Então ela se culpa por isso. Aí às vezes ela se priva de fazer as coisas porque a mãe não vai estar fazendo. olha só que interessante, Vinícius. Parece que em alguns momentos ela está fazendo exatamente o que a mãe dela, no caso, não faz, né? Reproduzindo. Exato, exato. Uhum. E aí, quando ela olha para a mãe e ela não vê a mãe fazendo, ela meio que se responsabiliza. E uma das intervenções que eu falei que eu fiz com ela na nossa primeira sessão, que eu nem deveria ter feito, mas acabei fazendo, foi falar para ela, falar, olha, você tem que viver a sua vida. Você está assumindo um lugar de uma posição que não é sua. Você está assumindo a posição de mãe. E nessa história, você é filha. Quem tinha que ter essa preocupação com a outra pessoa é sua mãe que tinha que ter com você, e não você com sua mãe. Se você já aconselhou, já falou, já levou oportunidades de emprego, e ela não quis, não há o que se possa fazer. Aí você não pode deixar de viver a sua vida em função de outra pessoa que não quer. Ah, minha mãe é doente, ela não pode trabalhar. Minha mãe é paralítica, ela não pode trabalhar. É outra coisa. Agora, uma pessoa com saúde, com inteligência, com ferramentas na mão e não quer trabalhar é diferente, né? Bom, não sei os motivos pelos quais a mãe dela não quer, mas aí caberia uma aceitação da parte dela, por exemplo. Ela não pode mudar o comportamento do outro. Então, se a mãe Sim. escolheu estar nessa situação, ela vai escolher reproduzir esse comportamento? Então, ela deveria escolher. Então, o que eu quero para minha vida? Se eu reprovo esse comportamento da minha mãe, o que eu quero para mim? E aceitar que a mãe dela está escolhendo essa realidade, que eu não tenho poder nenhum de modificar. Justamente. E é isso que a gente tem que fazer. É desassociar esse pensamento de que ela é responsável pela mãe. Uhum. Porque a mãe dela escolheu esse lugar. E da mesma forma, e exatamente foi o que eu falei para ela, foi exatamente o que você falou. Eu falei, olha, a gente não tem como mudar a sua mãe. Até porque quem está em processo psicoterápico é você, não é sua mãe. A gente não tem como mudar ela. Não tem nada que a gente possa fazer para ela mudar se ela mesma não aceitar e mudar o pensamento. Sim. Então, quando você assume essa responsabilidade, essa vontade, esse desejo de que ela mude, você entra em sofrimento enquanto ela vai estar tranquila e calma, plena, sem querer fazer aquilo que ela quer. É uma batalha vencida. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar aí nas próximas sessões aí. Eu vou usar algumas técnicas da TCC também, como essa da dissociação. Quero usar também algumas técnicas de cadeira vazia, que eu estive olhando. Mas é muito importante essas técnicas, porque, principalmente para quem vai trabalhar a TCC, as técnicas são extremamente importantes. Porque as técnicas são a base do tratamento dos nossos pacientes, né? Porque a TCC ela é menos conversa e mais ação, por assim dizer, né? Então você recebe ali a história do paciente e aí você vai traçar planos de ação, né, para poder fazer as intervenções ali. E essas Então, são as nossas estratégias de intervenção.
Exatamente. Ótimo. Então, Rosane, muito obrigado pela sua colaboração hoje. Foi muito importante essa questão das técnicas para a gente. E a gente espera mais uma vez nas próximas aulas aí. Deixa eu ver que dia que é a sua próxima aula aqui. Vai passar uma, e eu acredito que no próximo sou eu. Já é a sua, né? Ótimo. Então a gente se vê dia. Aqui. O próximo é o Max, se não me engano, e depois sou eu. Dia 5. Não, o próximo é o Wesley. Ah, Wesley. Uhum. Isso. Aí é o dia 5. Então a gente se vê no dia 5. Obrigado, gente. E aí, se você quiser fazer igual você falou, você fez da última vez, essa semana, mandar para a gente o capítulo do livro, para a gente poder estar lendo antes, né? Isso aí foi ótimo para a gente. Combinado. Um spoiler do que a gente vai estudar. Combinado. Exatamente. Rosane, muito obrigado. Foi uma satisfação poder ouvir você. Obrigada. E, se Deus quiser, até dia 5. Combinado, gente. Então, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigada.